Mensagem de fé, com o pastor Paulo Henrique. Como ser discípulo. A paz de Cristo para todos vocês. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é um tema muito simples. Como ser discípulo é o tema da mensagem de hoje. O texto base é São Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e as que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem, como eu já disse, como ser um discípulo de Jesus. No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à sua mensagem. Então alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante os seus sermões. Ele então respondeu: nós saberemos depois de 5 anos. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. E outra coisa é conhecermos a Jesus e os seus ensinamentos. Mas outra coisa também é seguir. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes. Mas os seguidores de Jesus são identificados como cristão. É mencionado a palavra cristão apenas 3 vezes. Jesus ordenou aqui nesse versículo. O que ele quis dizer? Ide e ensinai todas as nações. Ele quis dizer com isso, irmãos: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas afinal, como podemos ser discípulos de Jesus? Primeiro, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. A primeira condição para alguém ser discípulo é receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Você não pode ser discípulo sem antes o reconhecer como o único Salvador e Senhor de sua vida. Veja o que ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Isso encontra escrito, irmãos, em João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29. Sem o milagre do novo nascimento, ninguém pode, jamais, se dedicar totalmente a Cristo. Segundo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para os seus discípulos
que, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Encontra escrito, irmãos, em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Tomar a sua cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade, desejos egoístas, para atender à vontade do nosso Pai. Significa que o nosso maior desejo não é para satisfazer a nós mesmos, mas agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradá-lo deve ser a maior motivação de nossas vidas. Jesus não mediu as palavras quando disse: quem não carrega sua própria cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Terceiro, o discípulo de Jesus precisa ser um eterno aprendiz. Por definição, discípulo é um estudante e seguidor de seu mestre. Um discípulo de Jesus deve se esforçar para aprender a aplicar os princípios do reino de Deus. Nós não podemos viver de acordo com o que sabemos. Quanto mais sabemos sobre o caráter de Jesus e seus ensinamentos, mas poderemos imitá-lo em sua conduta. Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou seja, fomos chamados para agir como Ele, ter o mesmo modo de pensar e desejar o mesmo destino. O discípulo de Jesus precisa colocar Deus acima de tudo. A quarta exigência que Jesus fez a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade, acima de qualquer ser humano. Se alguém vem a mim e a ama seu pai, e a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode jamais ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Esta passagem não diz que não podemos amar a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. A Bíblia deixa bem claro sobre nossas obrigações com nossas esposas, maridos e filhos. Efésios 5, 22 a 25. E 1 Timóteo 4, versículo 8. Mas o que Jesus diz, ou quis dizer, é que o nosso amor por Ele deve estar acima de qualquer coisa, mesmo que nossa família não aprove isso. Nosso relacionamento com Cristo deve estar acima de nossos familiares. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizades com as pessoas ao nosso redor. Jesus não escondeu isso. Se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Isso encontra escrito em 15 de São João, 18 e 19. Jesus chegou até a alertar sobre possibilidades de alguns de seus discípulos terem que pagar a sua própria vida. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10, versículo 38 e 39. Quinto, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a mim, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro.
Mateus 6, versículo 24. Este versículo, irmãos, parece fácil na teoria, mas é na realidade que vemos o quanto as pessoas servem tanto ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais. E por isso ele disse, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. Jesus, irmãos, não quis dizer que para sermos discípulos devemos vender tudo o que temos e viver sem um centavo no bolso. Ele estava falando em relação ao coração. Veja o que ele disse. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Marcos 10, versículo 23. E o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos desencontrados e descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e em suas destruição. Pois o amor ao dinheiro, irmãos, é a raiz de todo o mal. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, irmãos, e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Veja em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. E ele continuou instruindo aqueles que eram ricos e bem materiais, para serem ricos em boas obras e não confiar nas riquezas, que são incertas. Continuando no versículo 17 e 19. Irmãos, o sexto, o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. João 12, versículos 24 e 25. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, para que nos pudéssemos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Apenas um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para a vontade da carne está pronto para ser usado por Deus. E com isso, irmãos, dar muitos frutos, que você possa tornar e tomar uma decisão ainda hoje, para que a vida que Deus sonhou para você se torne real. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer, irmã, ser uma discípula de Jesus? Largue tudo que você tem para trás. Irmãos, nós precisamos ter, sim, os bens materiais. Mas precisamos ter aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Afinal, a nossa vida não é aqui na terra. Nós, irmãos, estamos aqui sobrevivendo. Porque um dia vamos ter que morrer, irmãos. E que adianta você ajuntar as coisas, juntar tesouros aqui, quando você for, fica tudo aí. E às vezes até pior, quando morre um pai rico, os filhos ficam na maior guerra, disputando aquilo que ele deixou. E às vezes causa até morte, como a gente já viu. Irmãos que matou outro irmão por causa de herança. Isso é verdade, a gente sabe disso. Os jornais estão aí para nos informar sobre isso. Olha, irmãos, vamos ser discípulos. Vamos colocar essa mensagem de hoje em prática. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos entregar por inteiro para que possamos ser discípulos. Às vezes você acha que ser discípulo é só sair da sua casa, ir à igreja, participar de um culto, voltar para casa. Irmãos, ser discípulo é
é fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Não é somente ir à igreja. Temos que sair, evangelizar, plantar o amor de Deus. Há pouco eu postei um vídeo que fala sobre a morte de cristãos na Síria. São irmãos missionários que largaram suas vidas boas aqui no Brasil, não é somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, para ir para a Síria, na região do conflito, para anunciar o Evangelho, fazer aquelas pessoas entender que Jesus é um só, que Jesus odeia, Ele odeia aquilo que as pessoas fazem, Ele odeia que matem as pessoas. Deus odeia a corrupção, irmãos. Deus odeia a mortandade de pessoas. Ele não aceita que matamos uns aos outros. Ele não aceita que deixamos as outras pessoas morrerem de fome. E muito menos de sua palavra. E é por isso que eles estão morrendo, irmãos. Porque eles estão se entregando por inteiro pelo amor da palavra de Deus. E isso é ser discípulo. Você deixaria a sua vida aqui no conforto para ir lá para a Síria, na região do conflito, anunciar o Evangelho, sabendo você que você pode morrer a qualquer momento? Irmãos, é incontestável. Não precisa nem responder, porque a gente já sabe a resposta. Então vamos ajudá-los em oração e vamos ser discípulos, ajudando essas pessoas em oração. Aqui no Brasil, irmão, tem um campo muito grande para nós anunciar a palavra. Vamos ser discípulos. Seja discípulo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir Mensagem de Fé com o pastor Paulo Henrique.